Dia a todos. O meu nome é Vivian Pinheiro Schenhoff e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas. É com muito prazer que eu venho aqui, nesta segunda jornada virtual internacional em pesquisa científica, apresentar o meu trabalho, que é sobre o processo coletivo como instrumento de controle judicial de políticas públicas. De início, é necessário ter em mente que a meta central da Constituição Brasileira de 1988 pode ser sintetizada como o bem-estar humano, na medida em que ela tenta assegurar a dignidade humana através da positivação de direitos individuais, sociais e meta-individuais. Neste sentido, as políticas públicas são previstas como métodos para a consecução dos fins do Estado, de modo a serem implementadas pelos três poderes do Estado, cada qual dentro das suas atribuições constitucionais. Nesse sentido, o Poder Judiciário ele é investido no controle de constitucionalidade, da atuação dos demais poderes na concretização dos direitos fundamentais. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho é abordar a crescente judicialização de políticas públicas no Brasil e a forma pela qual elas acontecem, a fim de discorrer acerca das regras, limitações e potencialidades do processo civil brasileiro, tanto individual quanto coletivo, para a efetivação dos direitos constitucionais. Eu busco responder aos seguintes questionamentos: o controle de políticas públicas através do processo judicial é legítimo e efetivo? E quais os instrumentos processuais que se mostram mais adequados a essa finalidade? Eu fiz um estudo bibliográfico através do método de abordagem hipotético-dedutivo. Inicialmente, eu trato da constitucionalização dos direitos sociais e da caracterização do Poder Judiciário como um transformador da realidade social. Na sequência, eu abordo os problemas da judicialização das políticas públicas no Brasil, principalmente em relação aos custos dos direitos, a proliferação das demandas individuais sobre o assunto e a rigidez formal do processo civil brasileiro. E, por fim, eu analiso algumas características do processo coletivo a fim de demonstrar a sua maior adequação para o controle de políticas públicas. De início, então, tratando sobre a constitucionalização dos direitos sociais e a atuação do Poder Judiciário na transformação da realidade, é necessário ter em mente que os direitos sociais são previstos pela nossa Constituição como uma forma de garantir condições mínimas de existência a toda a população, ou seja, de transformar a realidade social e garantir igualdade material. Nesse sentido, é que a obrigação estatal existe para transformar as disposições constitucionais em realidade. E nesse sentido, eu trago uma citação de Mauro Capelletti e Brian Garf, que fala que de nada adianta a previsão de direitos se estes não forem concretamente assegurados e garantidos no plano fático. Então, quando a gente trata da judicialização de políticas públicas no Brasil, é importante ter em mente alguns dados que são disponibilizados, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ele informa que entre 2008 e 2017, as demandas judiciais relativas ao direito à saúde cresceram mais do que 130%. E um exemplo disso é um site disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal, que se chama Painel de Ações Covid, em que narra que em apenas 2 meses após o início da pandemia, quase 3.000 processos sobre o assunto já haviam sido propostos. Então, é nítido que na prática existe um ativismo judicial que pode, inclusive, ser contraposto por uma teoria que busca uma maior contenção judicial e que, para tanto, levanta 2 problemas. Primeiro, a suposta violação da separação dos poderes e, segundo, a suposta falta de legitimidade democrática do Poder Judiciário. No primeiro ponto, Virgílio Afonso da Silva, ele sintetiza de uma forma muito clara, dizendo que até mesmo é um anacronismo aplicar de uma forma estanque, rígida e simplista as ideias de Montesquieu a um regime de governo diverso, ou seja, presidencialista ao invés de parlamentarista, e a uma sociedade que é infinitamente mais complexa do que aquela que Montesquieu tinha como paradigma. E sobre o segundo ponto, acerca da falta de legitimidade democrática do Poder Judiciário, a gente pode trazer 5 motivos trabalhados por Mauro Capelletti na defesa da legitimidade democrática do Poder Judiciário. O primeiro seria sobre a representatividade dos administradores e dos legisladores também ter que ser interpretada com reservas, na medida em que elas não conseguem assegurar um consenso real relativo à vontade de todos os administrados, de todos os eleitores. O segundo motivo seria que a escolha política dos membros das cortes constitucionais, de uma certa forma, refletiria as opções feitas pelo eleitorado, na medida em que, no nosso caso, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele tem seus membros indicados pelo Poder Executivo.
O terceiro motivo seria relativo à motivação por escrito das decisões do Poder Judiciário, que, diferentemente dos outros poderes, por ser por escrito, permite, inclusive, um controle maior da população. O quarto motivo seria que o acesso ao processo judicial, ele muitas vezes é maior do que o acesso ao processo político, principalmente de determinados grupos. Então, dessa forma, o Poder Judiciário ele acaba exercendo um papel contramajoritário que é importante. Nesse mesmo sentido, o Capelletti fala que os direitos das minorias são assegurados pelo Poder Judiciário e que esses direitos, que é assegurar o direito dessas minorias, também é essencial para a democracia e, inclusive, para o sistema de freios e contrapesos, que é marcante na ideia da separação dos poderes. Então, nesse sentido, o Capelletti, ele inclusive trabalha com uma ideia que também é desenvolvida pelo Luigi Ferraioli, que diz que a democracia ela não é simplesmente formal, ou seja, não se trata apenas de um consenso majoritário, mas ela também é material, ela também é relativa aos direitos e garantias individuais de toda a população. Então, dessa forma, o Poder Judiciário pode ser entendido como um membro democrático e capaz de realizar o controle de políticas públicas. Por isso, nós temos que a judicialização de políticas públicas é um fato e ela é possível. E que, a partir de então, é necessário investigar quais são os melhores meios para que essa judicialização ocorra. Nessa investigação, nós nos deparamos com 3 problemas. O primeiro é relativo aos custos dos direitos sociais, o segundo é relativo à proliferação de tratamentos individuais a conflitos coletivos, e o terceiro é a rigidez formal do processo civil brasileiro. Quanto ao primeiro ponto, nós temos que a ideia dos custos dos direitos sociais, ela implica numa avaliação simultânea entre aquilo que é socialmente desejável e aquilo que é economicamente possível, ou seja, quais são os direitos a efetivar e quais são os recursos materiais e humanos disponíveis. Sem qualquer pretensão de tentar esgotar o tema, que é bem amplo, eu simplesmente me refiro aqui nessa breve apresentação à decisão do Supremo Tribunal Federal, em que fala que essa ideia de reserva do possível, por mais que seja verdadeira, ela não pode se sobrepor ao mínimo existencial, ou seja, o mínimo de direitos que são constitucionalmente previstos para garantir a dignidade humana devem ser preservados. Sobre o segundo problema, nós temos a utilização de procedimentos individuais para o tratamento de conflitos coletivos, de forma que existe aqui uma desigualdade muito grande, muito acentuada. A utilização de processos individuais, ela acaba interferindo em políticas públicas já existentes, na medida em que o judiciário determina que determinado recurso financeiro seja alocado para uma situação para atender alguma situação individual, isso faz com que uma política que é global, que é voltada para toda a população, muitas vezes reste prejudicada. Isso também leva à falta de segurança jurídica, na medida em que pode acontecer que situações iguais sejam tratadas de formas diferentes. Essa forma de tratar a questão das políticas públicas de forma individualizada também gera uma ausência de visão global sobre o problema, tanto para o julgador quanto para o administrador, que é atingido de uma forma disparsa pelas decisões individuais proferidas em processos judiciais. E, por fim, acaba que a prestação do direito social ela ocorre de uma forma ainda mais desigual, ou seja, ela é garantida apenas para aquelas pessoas que tiveram os meios necessários a recorrer ao judiciário, meios financeiros, econômicos, informacionais, de modo que quem não teve essas condições e que se encontra numa situação de vulnerabilidade ainda maior, não tem o seu direito preservado. Então, a utilização de processos individuais, inclusive, acentua a desigualdade, que é uma finalidade completamente inversa ao objetivo dos direitos sociais. E, por fim, um terceiro tipo de problema é relativo aos entraves processuais que existem para a concretização dos direitos sociais. Esses entraves existem tanto em processos individuais como em processos coletivos na nossa atual sistemática. São entraves relativos à rigidez procedimental. Institutos como preclusão, coisa julgada e o princípio dispositivo, ou seja, a possibilidade das partes delimitarem o objeto do processo e de modo que o juiz fique adstrito ao que foi pedido, são regras importantes que trazem segurança jurídica, mas em muitas situações elas não são adequadas aos direitos sociais, que se mostram na prática de uma forma muito mutável, ou seja, faz com que algumas alterações fáticas que normalmente ocorrem quando se trata de direitos sociais inviabilizem o que foi discutido no processo e façam que o processo perca o seu objeto e que todo o trabalho até então reste inócuo. Dessa forma, essas regras
de rigidez processual, em que pese importantes pela segurança jurídica, muitas vezes, quando o assunto é direitos sociais, elas acabam se mostrando prejudiciais. Nesse ponto, nós temos a análise do processo coletivo como uma possibilidade de melhora nessa questão da judicialização dos direitos sociais. O processo coletivo ele é idealizado como uma segunda onda renovatória do acesso à justiça, por Capelletti e Garf, e a partir de um contexto de que os direitos sociais não são nem públicos nem privados, mas comuns, ou seja, trata-se do bem comum. O processo coletivo ele traz algumas vantagens, como, por exemplo, a legitimação extraordinária, que tem legitimados opeleges previstos pela própria lei, mas também prevalece na nossa doutrina e também na jurisprudência, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, uma ideia de que há, na prática, um controle de representatividade adequado, que é feito no caso concreto, para analisar se aquele legitimado coletivo possui, naquele caso concreto, condições de ser um bom representante. Como regra, o processo coletivo permite que o processo transcorra sem o adiantamento de custas e honorários. Isso é capaz de gerar mais segurança jurídica, ou seja, fornece um tratamento igual para pessoas que estão em situações iguais, pode contribuir para a celeridade processual, na medida em que diminui o número de processos propostos, apresenta como benefício a ideia de competência funcional absoluta no lugar do dano, que auxilia a atividade probatória, e tem regras específicas relativas à coisa julgada, que só se mostra configurada se benéfica à coletividade, e caso haja uma improcedência por falta de provas, isso não impede que uma nova ação seja proposta novamente para um novo legitimado coletivo. Então, dessa forma, o processo coletivo ele apresenta algumas vantagens, apesar de ainda ter alguns problemas. E, nesse sentido, o projeto de lei 1641, de 2021, ele traz algumas regras que visam melhorar o processo coletivo, como, por exemplo, flexibilizar o procedimento. Então, dessa forma, a gente conclui que a atuação jurisdicional no controle de políticas públicas, ela auxilia o cumprimento das disposições constitucionais, ajuda a efetivar os direitos sociais e transformar a realidade. Por outro lado, a judicialização via processo individual, ela gera mais desigualdade ainda e muitas vezes aloca os recursos financeiros que já são escassos de uma forma irrealista e ineficiente. Então, como problemas consideráveis na questão da judicialização, nós temos o tratamento individual a conflitos coletivos, que pode ser resolvido pelo processo coletivo, e nós temos ainda a rigidez formal do processo civil, que pode ser resolvida através de algumas alterações legislativas, como, por exemplo, o PL 1641. Então, essa é a nossa conclusão, principalmente no sentido de que o processo coletivo é um instrumento com uma potencialidade muito grande de contribuir na judicialização de políticas públicas. Trago para finalizar algumas referências que foram utilizadas na apresentação do meu trabalho e concluo a minha fala agradecendo pela oportunidade. Muito obrigada a todos.